O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite e a confiança. E começar falando, não vou ensinar ninguém a vender, né? Porque parece, vai vir ensinar a gente a vender, a gente entende o cliente, mas é que está mudando. O que eu quero passar para vocês essa noite é que está mudando muito a questão do comportamento das pessoas, consequentemente vai afetando o comportamento dos nossos clientes. E aí a gente tem que estar se adequando. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho disso, a questão da inovação nos serviços, né? Quando a gente fala de inovação, todo mundo foca em produto. Quando você fala em inovação, o que eu vou fazer sobre o que eu vou criar de novo produto? E não é. Inovação é você realizar melhorias no que já existe, melhorar processos, na questão de serviço, melhorar produtos. Então, inovação é essa melhoria constante, além da criação de novos produtos. Então, como que nós trabalhamos a inovação em questão de serviços? Estou bem na frente, desculpa. A inovação dos processos, então, na questão do comportamento, vai no fato da gente começar a trabalhar em liderança, atrair o nosso cliente, conhecer mais o comportamento desse cliente, atender, vender e fidelizar. Tudo isso mudou. Antes, nós vendíamos, tínhamos aquele cliente, ele se tornava fiel à nossa marca, na questão dos corretores ao corretor, ele já identificava com ele. Hoje, eles mudam muito rápido. Um pequeno detalhe, uma pequena palavra que você fale para ele, que não o contente, ele já vai mudar para outro. Então, o que nós podemos fazer, né? Porque está mudando essa questão mental das pessoas. Então, quanto mais sofisticada a tecnologia, maior a necessidade do contato humano. Por que eu coloquei isso? Que daí a gente está se adaptando. Está falando em tecnologia, está lidando com tecnologia, estamos esquecendo da parte do relacionamento. Então, a gente acha que a parte de eu já tenho alguém que responda ao saque, já tem a inteligência artificial que está respondendo rapidamente, que já vê os leads, né? E aí o que a gente faz? E não tem o contato. Então, nós precisamos reforçar. A tecnologia, ela vem para facilitar, é uma ferramenta que vem para facilitar esses processos, mas nós que trabalhamos com atendimento não podemos esquecer dessa questão do contato humano, tá? Então, o que nós precisamos ver? Está na frente de encantar. Cada cliente é único. Eu preciso encantar esse cliente. Eu preciso estar trazendo ele para junto do que eu estou pretendendo. Então, lembrar sempre isso. O cliente é único. Nós temos nichos de mercados, mas o cliente ele é único. Ele tem necessidades únicas, ele tem desejos únicos, ele tem sonhos. E aí eu foco bastante na questão da proposta de valor. O que nós precisamos entender? A parte da imobiliária, vocês têm aqui a parte de... Se eu falar alguma coisa, vocês podem estar me corrigindo, tá? Em questão do trabalho de vocês. Mas o que é o trabalho da imobiliária? É a parte de aluguel, é a venda de imóveis, aí o fator administração. Mas vocês vendem muito mais do que isso. A prestação de serviço na parte imobiliária vai muito além do aluguel, da venda e da administração de um imóvel. Por quê? Quando a gente procura os serviços dos corretores ou da imobiliária, o que a gente procura? A gente procura na parte administrativa, na parte de venda, o conhecimento que vocês têm. A gente procura o conforto. Eu não entendo, eu não sei como é que é, eu tenho um apartamento, eu não faço ideia de valor, eu preciso alugar, mas eu não quero ficar lidando com o inquilino. O que é isso? É o conforto. Então, eu estou indo atrás de vocês porque eu quero o conforto. A segurança do que vocês podem passar e a questão da agilidade também. Então, vocês veem que aqui, quando eu falo de proposta de valor, eu pergunto o que vocês realmente vendem? O que vocês realmente trabalham? Quais são os serviços que vocês estão oferecendo? Por que os clientes procuram vocês? Então, vamos refletir um pouquinho. Se eu perguntasse isso sem falar daqui, vocês provavelmente falariam, nós vendemos imóveis, nós vendemos terrenos, nós vendemos patrimônios, nós trabalhamos com os aluguéis, mas vai muito mais além. Então, a proposta de valor, ela não fica só relacionada ao produto, ao serviço em si, mas o valor agregado, o que o cliente te procura a mais.
Tá? Eu costumo dar o exemplo do chocolate. A gente come chocolate, vai lá, compra o chocolate. Chocolate é o produto. Eu vou comprar o chocolate. Mas o que eu estou comprando a mais com aquilo? Então, qual que é a minha necessidade, meu desejo naquele momento? Então, nesse momento, a gente precisa entender isso. Por que ele está te procurando? O que ele realmente quer de você? Então, entender esse valor agregado, focar muito nisso. Então, o que faz o cliente preferir a sua empresa? Ou você, como os trabalhadores autônomos aqui, muitos de vocês, o que faz o cliente procurar você e não procurar o seu colega? Né? Por quê? O que você está oferecendo a mais para ele? O que está agregando valor no serviço de vocês? Então, é isso que a gente começa a trabalhar. E aí vem a questão do relacionamento, né? O relacionamento e a sua experiência com o cliente. O que seria isso? Será que tratamos os nossos clientes como gostaríamos de ser tratados? É a primeira coisa que vocês têm que pensar. Em questão de você conquistar o seu cliente, é você falar assim, eu estou tratando esse cliente nessa situação, nesse serviço, da maneira que eu gostaria de ser tratado? Né? E aí você vai. Essa aqui que está a grande diferença, tá? Entre preço e valor. Por quê? Eu vou tratar ele além do que ele está esperando. Quando a gente começar a tratar o cliente da forma que a gente quer ser tratado, você vai fazer o melhor atendimento. Pode ter certeza, ninguém gosta de ser atendido, ninguém gosta de um serviço mal prestado de forma ruim. Aqui eu dou o exemplo de uma oficina. O que acontece? Essa oficina, o dono da oficina, ele pegava o carro para consertar e ele oferecia para o cliente dele o mesmo modelo de carro para ficar no período do conserto. O que isso o faz de diferente? Total diferença para ele. Por quê? O que ele falava? O meu negócio não é apenas cuidar do carro. O negócio era também cuidar do cliente. Ele se colocava no lugar do cliente e sabe que o momento que o carro está lá, o cliente precisa trabalhar, precisa levar os filhos para casa, não pode ficar sem carro. E aí, o que ele fazia? Ele oferecia o mesmo carro, a mesma marca. Por quê? Porque, para facilitar o uso daquele carro, né, principalmente nós mulheres, né, a gente quer aquele, mas assim, para facilitar o uso do carro, para não precisar complicar para ele, então era o que ele já estava acostumado, dar o conforto, no mesmo período que ele ia ficar sem o carro dele. Então, é isso que nós começamos a trabalhar. Tá? O que eu posso fazer para ser tratado da mesma forma? Eu costumo falar muito isso com quem trabalha comigo. Ó, se você atender da mesma forma que você quer ser atendido, não vai ter erro. A gente não precisa falar mais nada. Então, a questão da empatia, esse fato da gente se colocar no lugar desse cliente. Então, no momento que eu estou atendendo aquele cliente, a gente tem que pensar que ele está no momento de trabalho, que ele está no momento de estresse, dependendo do que é negociado, o que vocês estão negociando em questão de partilhas, também tem essa situação que cada um está passando nessa venda desse imóvel. Então, vocês têm que estar no momento de empatia mesmo. Por quê? Aqui eu até falo, nós somos mestres na insatisfação. Nós sabemos reclamar do serviço do outro. Né? Nós sabemos reclamar do serviço de alguém que vai nos atender, ou numa venda, numa compra que nós vamos realizar. Mas e nós? Como é que eu estou atendendo? Como é que eu estou prestando o serviço para o meu cliente? O que eu estou fazendo de diferente? E aqui nós precisamos parar de pensar somente na venda. A venda é o resultado, é a consequência. O fechar negócio, né, falar melhor assim, o fechar negócio é o resultado que vocês querem, é o que se espera. Porém, para vocês terem maior resultado, se vocês pararem de pensar apenas nessa demanda, deixar passar apenas e começar a agir com os clientes, como ele perto de você, você vai ver que os resultados vão ser serão maiores. Por quê? Porque ele vai começar a te indicar. Ele vai começar a indicar os seus serviços. Então, é isso que a gente precisa, ver o cliente sempre como o centro de tudo. E aqui, gente, eu não estou falando da questão que a gente dos clichês que se escuta, o cliente tem sempre razão. Eu não estou tratando disso nesse momento. E ele nem sempre tem razão, né? Mas volto a falar, o que ele está passando naquele momento. Então, eu tenho que pensar assim, que ele está no centro da negociação. É ele que eu tenho que estar pensando. Então, sempre colocamos o quê? Nós pensamos na empresa,
nós pensamos na organização da empresa, nós pensamos nos processos que nós realizamos, nós pensamos no planejamento que nós já fazemos, tem que melhorar aqui, tem que fazer aquilo, mas eu não estou pensando no cliente. O cliente está lá fora. Então, eu tento organizar tudo aqui de uma forma, nos meus processos, mas eu estou esquecendo o cliente. Então, nós precisamos parar de pensar de dentro para fora. Eu arrumo aqui meus processos para atender meu cliente. Não, eu tenho que entender o meu cliente, e aí eu vou começar a fazer os meus processos dentro do que eu quero atender esse cliente. Tá? Então, é isso que nós estamos mudando agora. Porque, Larissa, nós temos milhões de pessoas. Já pensou eu ter que entender cada indivíduo? Mas cada atendimento é diferente, não é? Total. Então, o que você vai fazer? Entenda ele. E aí você vai para os seus processos. Não vamos padronizar. Tá? Então, um exemplo é aqui. Nós achamos a nossa marca está consolidada. Eu sou o melhor corretor, eu fecho todos os meus negócios, minha marca, eu sou minha marca, né? Corretor, vocês são a própria marca. Ou a imobiliária. Então, ela já está consolidada, eu já tenho o nome, já está garantido. Eu nem preciso sair, o cliente vem até mim. Isso é um risco hoje, porque isso é pensamentos que nós administrativos passados. Eu tenho uma marca fortalecida, as pessoas não vão no meu concorrente para vir comigo. É um dedo que eles mudam. Então, por muito pouco, ele deixa pelo seu concorrente hoje. Como eu falei no início, às vezes, uma palavra errada, ele deixa de ir com você. Às vezes, uma ligação não atendida, uma mensagem não respondida, ele deixa de fechar o negócio com você. Tá? Então, nós não podemos mais ficar focado nisso. Eu tenho um nome forte, eu tenho uma marca já forte dentro do sistema, dentro do nicho, então eu estou tranquilo. Não, ele vai te deixar por muito pouco. Então, quais são os pilares da experiência, né, com o cliente? Clientes não pagam por produtos, compra a realização de sonhos. O cliente ele não está pagando o imóvel. Ele não está pagando o aluguel, ele está pagando pela sua necessidade, pelos seus desejos e pelos seus sonhos. Então, nós temos que colocar isso já na nossa mente. Então, o grau de sucesso da empresa está diretamente proporcional a como você vai surpreender esse cliente. Então, a forma que você apresenta aquele imóvel, a forma com que você aborda a venda, o aluguel desse imóvel, a localização onde ele está. Então, por isso que é necessário você conhecer esse cliente que você está fazendo esse serviço para você começar a fazer os processos de negociação. Então, por quê? O produto ou serviço, no caso, ele já é esperado, é o que ele foi procurar. Ele vai fechar negócio, né, geralmente. Então, o que ele vai fazer? Ele precisa ser surpreendido. Então, todos os colaboradores da empresa são vendedores. Por que eu coloquei isso aqui? Porque, às vezes, fica só no corretor. No questão de se a gente estiver com uma imobiliária, uma empresa, fica só no corretor. É ele que tem que vender. Mas e se os outros não estiverem envolvidos nessa venda? Se os outros colaboradores não estão envolvidos no processo? Aí, eu vou fazer um depósito, o financeiro demora para me atender. Eu vou fazer a parte de contrato, está lá na parte jurídica, finalização do contrato, e eles não me dão retorno. Ou os processos têm muitos erros. O que isso vai acontecer? Você vai dar um descontentamento para o cliente que ele vai focar em todo. Todo o trabalho do corretor vai morrer. Todo o trabalho de negociação vai morrer. Um atendimento. Fui lá buscar a chave e fui mal atendida na recepção. Tá? Então, o que é? Então, nós não podemos mais considerar que os colaboradores por setores, cada um cuida da sua parte. Não. Todos os colaboradores, isso daqui tem que estar muito na mente em questão empresarial, são vendedores. Todos são envolvidos nesse processo. Por quê? A venda não fica exclusiva na área comercial. Porque, muitas vezes, elas são desfeitas num atendimento mal feito, num call center, na parte de assistência. Tá? Ela tem essas falhas. Cada cliente é também um vendedor, e não apenas um comprador. Por quê? É o que eu falei. Se ele acredita em você, se ele fecha uma boa negociação com você e ele gosta, ele vai te indicar. Ele vai indicar os seus serviços para o outro. Então, ele está vendendo os seus serviços. Tá? Isso que é importante. Então, ele é o melhor vendedor.
tá? Porque ele vai comprar e ainda vai te indicar. Então, a gente tem que fazer essas parcerias na hora que fechar negócio. Por quê? O cliente feliz, ele vai vender melhor a empresa, ele vai vender melhor a marca da empresa. Se ele está bem atendido na imobiliária, ele vai vender isso. Olha, vai naquela imobiliária. Todos nós temos clientes. Todos nós temos clientes. Por quê? Além da questão do cliente externo, nós temos o cliente interno, que são os colaboradores que eu tenho que estar atendendo. Tá? Então, todos nós, inclusive os funcionários internos, devem posicionar como prestadores de serviço. Então, não basta apenas atender, é preciso surpreender também os clientes internos. Nós, como sucessores ali do processo de vendas, também temos que estar surpreendendo na hora de fechar a parte que cabe a mim. Na parte de um atendimento, na parte de um financeiro, na parte do administrativo, de um jurídico, eu surpreender daí a parte dos que tem que estar fazendo a venda, em agilidade, em conforto, em segurança, tudo que vem além, tá? Sempre pensando além do produto e do serviço. É preciso pensar em pontos de compra. Eu acredito que, em questão de vendas, vocês pensarem nos estandes. Hoje tem bastante, né? Em Marília, nós estamos com vários condomínios. Então, o ponto de compras desses condomínios, quando vocês estão lá, vocês pensarem nessa experiência do cliente ao ser recebido nesse local. Né? Tem uma série que eu tenho assistido, e, por coincidência, veio o convite da palestra, luxos, acho que é Casa Imobiliárias Luxuosas, Casas Luxuosas, eu não lembro, no Netflix. Oi? Não, é luxuosa, é uma coisa assim, é uma família em Paris que são imobiliários, são corretores, desculpa. Eles trabalham com vendas de casas luxuosas, e eles... de alto padrão. E eles, acho que é Casas Luxuosas o nome. Gente, eles falam o tempo todo em experiência do cliente. O tempo todo na série, eles falam da experiência do cliente, no ponto, o trabalho que eles fazem no ponto de compra, tá? Que é isso aqui que eu estou falando, que foca, não fica focando na venda, ele não está com pressa da venda, ele não quer vender, ele não está querendo fechar negócio, ele quer conquistar diante das necessidades e dos desejos dele. Então, eles já preparam, dependendo, eles já chegam lá, no caso, né, já chegam na casa pelo Rio Sena, pelas lanchas, a pessoa já vai viajando, né, de eu morar aqui, eles já recebem com café numa varanda. Então, assim, o que eu vou fazer para surpreender ele nesse ponto de compra, que eu consiga atender esses desejos do cliente? E focar na solução, né? O cliente ele quer dispor de soluções integradas. Então, sempre pensar isso. Eu estou comprando um imóvel, eu quero segurança. Aí você vê, prestar atenção, conversar, ter intimidade com ele, chegar numa intimidade com ele, para você conversar a questão disso, se tem filhos, qual a idade dos filhos. Aí a gente começa a pensar, tem jovens. Jovens vai começar a sair, então não vai querer um ponto muito longe, que bairro que eu posso colocar. Que tipo de casa que ele vai querer? Uma casa com quintal? Tem cachorro? Não tem? É pensar em todos esses detalhes. Tá? Então, é isso que é falar sempre, que eu falei para vocês, não é só o serviço ou o produto que vocês estão negociando, mas o desejo além. Então, quando você começa a conversar com o cliente, e sempre ouvir muito, porque você ouvindo, a gente, às vezes, tem o costume de, eu vou começar a perguntar, vou conversar bastante com ele, e acabo não ouvindo o que ele tem para falar. E é importante você ouvi-lo. Quando você começa a ouvir, você começa a conhecê-lo. E aí ele vai falando os detalhes que vai ajudar você a colocar valor agregado na sua negociação. Marketing começa dentro de casa. Quando eu falo que marketing começa dentro de casa, é a questão dos colaboradores também fazerem parte do processo de venda, os outros colaboradores que não a parte comercial. Então, não existe cliente encantado em empresa que os colaboradores são infelizes. Não vai ter. Ele não vai querer. Então, trabalhar bastante a cultura organizacional dessa empresa, então, a cultura da parte de treinamento, de capacitação, também do encantamento desse cliente. Né? Igual eu falei, você faz a negociação, chega lá, um atendimento ruim, de repente, na recepção, você vai perder negócio. Tá?
Tecnologia e serviço a serviço dos clientes, então é para facilitar, não é para te afastar do cliente. Agora eu tenho uma IA que responde meu cliente. E ele está conseguindo se corresponder com essa IA? Ele está gostando, né, com a inteligência artificial? Ele está gostando de ter essa negociação? Dependendo do cliente, não. E, dependendo do cliente, é o que ele quer. Por isso que precisamos conhecê-lo. Porque tem aquele cliente, eu não quero contato, eu quero mais fácil, a tecnologia, não preciso, resolvo tudo aqui. E tem aquele que não, ele quer ser visto, ele quer ser ouvido, ele quer ser atendido. Então, usar para facilitar. E se você precisar intervir sempre com a relação humana, você volta com a relação humana. Todos na empresa são responsáveis. Então, pelo relacionamento desse cliente, todos nós, dentro da questão da imobiliária, tem que ser responsável. Por isso que eu falei em questão de capacitação e motivação. O que precisamos esquecer? As ideias mortas precisam ser sepultadas. Como eu falei, às vezes, nós, dentro do mercado, muito tempo na área comercial, começamos a ter clichês. E começamos a viver em cima disso e não vemos a mudança que está tendo no mercado, a mudança desses clientes. Por exemplo, nós vemos que o comportamento está mudando. Tá? Depois do Covid, né, a gente estava conversando bastante de Covid no café, mas depois do Covid mudou-se muito mais esse comportamento. A questão da tecnologia, pessoas que não utilizavam, passaram a utilizar, porque nós fomos obrigados a viver, a entrar dentro dessa tecnologia, quem não entrava, né, até para comer, no sentido de comer. Então, nós precisamos mudar. O que muda no comportamento? A juventude está mudando, o comportamento deles está mudando, e são os clientes, são os futuros clientes. Tá? Eles estão, falar pessoal de tecnologia em Marília, aí vocês devem ter essa informação. Tem muitos jovens ganhando muito por causa do pessoal da tecnologia em Marília. Então, são os clientes, porque eles começam a investir, começam a não saber o que fazer, e é hora de vocês entrarem para entender esse desejo deles, o que eles querem, para vocês venderem. Porque eles estão tendo mesmo recursos para isso. E eles têm desejos diferentes de quem era antes, que eram os pais. Já são comportamentos totalmente diferentes. Tá? A maioria deles ou são sozinhos, ou não pensam em ter filhos tão cedo, ou se tem no máximo 2. Então, tem tudo isso. Eles querem mais a questão dos esportes, estão focados, aí a gente tem que pensar nessas áreas. Né? Então, o home office, né, um espacinho do home office. Então, essas mudanças que estão acontecendo. O que nós precisamos tirar, esquecer do nosso dia a dia? Seguintes frases. Cliente é tudo igual, quer sempre mais por menos. É difícil, ele nunca se contenta. Eu mostro, já cansei de mostrar imóvel, ele nunca está. Não, o cliente é único e deve ser percebido e tratado como único. Tenta entendê-lo, o que realmente ele está precisando, o que ele deseja, qual que é o valor. Sempre que eu estiver falando de valor, eu estou falando de valor agregado, de principal, o que é meu desejo, tá? Valor, o que é importante para mim. Conheço meus clientes com a palma da mão. Tenho muito tempo no mercado, conheço meus clientes com a palma da mão. O cliente está sempre mudando suas expectativas, o cliente ele muda seus sonhos, o cliente ele muda seus desejos. Né? Vou dar um exemplo aqui, pessoal. Eu, antes, falava que eu queria morar em casa. Que eu queria casa, que eu gostava, queria ter casa, queria receber, né, tinha criança. Agora, hoje, eu estou no apartamento. Não me tirem do apartamento. Então, por quê? Nós vamos mudando as nossos costumes, nós vamos mudando os nossos desejos, nós vamos mudando no dia a dia. Então, você não pode ficar focado aqui, meus clientes estão na palma da minha mão. Não, ele está mudando. Ele está mudando e ele vai sair. Quanto maior a base de cliente, melhor. O que acontece? Em questão de resultado. Se a gente ficar focando só em resultado, e eu falar assim, quanto maior a minha base de cliente, eu ficar focando em rentabilidade e não no cliente, eu vou perder tempo com um cliente que não vai fechar negócio. Então, identificar esses clientes ruins, Larissa, mas eu vou desfazer dele? Não, mas você vai identificar, e você vai despender o seu tempo e o seu serviço com aquele cliente que vai te render um negócio. Então, conhecê-los, você também sabe aquele que só está ali sondando, e que não vai fechar negócio com você. Então,
Por quê? Aí você fala assim, não, vou atender ele, vou atender o outro, vou atender o João, vou atender a Maria, e aí eu não atendo a Maria, que é uma que vai fechar negócio, e fico atendendo o João, que vai ficar só passando de imobiliária em imobiliária, corretor em corretor, e não vai fazer negócio. Tá? Produto de qualidade é o que ganha. Não. Tá? Isso é uma obrigação. Serviço de qualidade é uma obrigação. Você atender, fazer uma prestação de serviço de qualidade, isso já é obrigação. Então, não é o que vai ganhar. O grande diferencial tem sido os outros atributos, o que você está fazendo além. Então, o pós-venda, o relacionamento adequado, o atendimento eficaz. Tá? O pós-venda. Vendi um imóvel, fechei o aluguel de um imóvel. E se eu mandar uma lembrança para ele, depois de um mês, comemorando que ele conquistou aquele sonho há 30 dias? Vai surpreender ou não vai? Vai surpreender. Né? Então, são pequenos detalhes que vai falar, nossa, ele está mantendo relacionamento. O que ele vai falar na hora que a vizinha falar assim, eu vou mudar daqui e vou comprar um imóvel? Vai lembrar de vocês. Falar, vai lá, que lá o atendimento é bom, procura fulano, que o fulano faz um bom atendimento, cuida de tudo para você, faz tudo. Você não precisa se preocupar com nada, você só vai lá e assinar. É isso que a gente quer, é o conforto. Então, fazer além. O serviço de qualidade é uma obrigação, já é obrigação nossa, mas eu tenho que ver o que eu estou fazendo de diferencial. Então, pequenos detalhes fazem a diferença. Na entrega desse imóvel, né? De repente, a gente vai pensando um monte de coisa, mas na comemoração desse imóvel, 1 ano. Olha, fulano comprou o imóvel há 1 ano. Vamos pensar o quanto que é para uma pessoa comprar a sua casa própria. E aí eu estou falando de todos os nichos de cliente. Estou falando daquele da casa popular, né? E estou falando daquele da casa alto padrão. Estava tentando lembrar a palavra. Alto padrão. Então, o que foi para ele conquistar aquilo? Você imagina o que passa dentro de sentimento daquele cliente. E aí você chega lá e faz um agrado, recebe ele, entrega a chave de uma forma diferenciada, porque é o sonho que ele está realizando. Então, sempre aqui é a questão da empatia. O que eu gostaria que fizessem para mim? Como eu gostaria de comemorar isso? O maior concorrente de uma empresa é quem presta o mesmo serviço ou fabrica o mesmo produto. Também é uma ideia errada. O maior concorrente da empresa não é aquele que faz o mesmo produto ou aquele serviço que você faz. Ou seja, o maior concorrente não é o seu colega do lado, não é a imobiliária do lado. Isso daqui o maior concorrente são os processos, as estruturas inadequadas, a falta de integração entre as áreas, que é o que eu falei dos relacionamentos ali que tem que ter de todos os colaboradores, as práticas equivocadas, você fazer as coisas tudo de forma muito sistemática e a falta de parcerias. Então, nós temos que estar pensando em todos os processos. Então, o que você vai perder não é o concorrente. O concorrente vai conseguir o seu cliente porque você errou, você fez algo que ele não gostou. Tá? Então, todos somos clientes, focamos aqui, se colocar sempre no lugar, é uma lição importante que precisa ser aprendida, e que não conseguimos descobrir sonhos dos clientes apenas por meio de pesquisas. Então, nós temos pesquisas, nós temos dados, nós temos informação, mas eu preciso ter a minha intimidade para eu conseguir descobrir os sonhos desse cliente. E isso eu vou conseguir como? Com proximidade dele, não é só conversando pelo WhatsApp. Não vai ser. Você tem que marcar um café, vai um suco, tenta aproximar mais dele, tenta levar ele até os imóveis, conhecer, porque você vai convivendo. Quando você vai convivendo com ele, você vai desfrutando da confiança dele. E ele vai abrindo para você qual que é o real desejo e necessidade que ele precisa naquele momento. E ele vai mudar por sonhos e buscar realizá-los com outras empresas, se você não alcançar isso. Tá? Então, essa intimidade que a gente fala, você conhecendo ele, você também vai conseguir entender de que forma você vai chegar nele. Que eu falei, tem um público que não quer contato, mas a maioria tem essa necessidade. A gente ainda precisa dessa relação humana. Não pense que sou fiel. O cliente não é fiel a você, tá?
Ele não é fiel. A gente não pode pensar e se assegurar que ele está sendo fiel a você. Todos temos que perguntar, quem que é o nosso cliente, então? Então, o que ele está vendo, o que está acontecendo nos comentários das reclamações ou sugestões, o que ele está tentando dizer nisso. Então, quando há reclamações, sugestões, nós temos que prestar atenção para falar assim, só reclama, eu não quero nem ver. Não, presta atenção. Tenta entender o que ele está falando ali. Às vezes, ele está querendo dizer, quero ter certeza que estou negociando com a empresa correta. Às vezes, ele está querendo dizer que quer um atendimento mais personalizado. Então, nós precisamos estar focando nisso. O que ele está querendo dizer quando ele reclama? Ele não, focando aqui, não pense que ele é fiel, ele troca sim. Tá? E aí, nós temos que começar a refletir, então. Quando a gente fala de comportamento do cliente, de conhecimento do cliente, é uma ferramenta da tecnologia. A questão de experiência com o cliente veio da questão da tecnologia. Por quê? A experiência do usuário. Foi a mudança na criação de desenvolvimento de softwares para usuários. Por quê? Eu sou desenvolvedora, vou fazer um software de gestão. Eu não sei do que precisa. Eu acho que eles precisam de determinados itens dentro do software. E aí eles começaram a trabalhar com a experiência do usuário para melhorar os softwares. Então, eles já vão fazendo os betas e vai testando já com o usuário. Então, por isso que veio essa questão da experiência com o usuário. E tem uma ferramenta que chama Jornada do Usuário. O que isso ele quer mostrar? A jornada do usuário ela mostra todo o processo do cliente quando ele vai fazer determinada ação. Então, no caso de vocês, vocês podem começar a refletir na jornada dos usuários de vocês, do que vocês já conhecem, das experiências que vocês já têm. Cria um personagem fictício, a Maria. A Maria vai comprar um imóvel. Qual é o passo que ela vai? Ela vai pesquisar nos sites das imobiliárias, ela vai até as imobiliárias, ela tem um corretor já de confiança, ela busca indicação. Vocês vão fazendo esse passo a passo para refletir e falar que momento que você pode estar trazendo ela para você. Que momento? Momento em que ela busca o corretor. Então, como é que eu faço a Maria saber que eu sempre estou ali à disposição dela? Então, a jornada do usuário é uma ferramenta bem bacana de se fazer, de se pensar. Vou falar agora do estudante que vem procurar imóvel. Ele só quer alugar? Ele quer comprar? Tem uns que compram, né? A gente sabe que com as faculdades tem uns pais que investem na compra. Onde que ele quer estar? Então, vai fazendo. Ele não quer, ele vai ter carro, então ele pode ficar num lugar mais distante da faculdade, que tenha mais conforto. Não, ele vai ficar próximo da faculdade. Então, você vai desenhando isso e você vai refletindo o comportamento deles para vocês saberem tratar como convencê-los. Então, estamos captando as mensagens ou apenas fingindo que entendemos enquanto continuamos nos auto-enganando? Eu já vendo há vários anos dessa forma, atendo dessa forma, que eu falei, né? Tenho anos de corretagem, e eu não preciso ficar me preocupando com isso. Mas olha a quantidade que está vindo aí de concorrentes, colegas, né? Não são concorrentes, né? São colegas corretores. Então, a formação, as mudanças. Então, eu estou captando essas mensagens, eu estou entendendo essa mudança. Estamos sintonizados com a essência dos clientes ou limitamos a fazer campanhas e jogar para a plateia? Vamos fazer a campanha do condomínio, eu vou ficar lá só sentado no estande esperando ele vir. Não. O que eu vou fazer para trazer ele até aqui? Vou buscar meus clientes, trazer, olha, está saindo um condomínio novo, vem aqui conhecer, eu vou te buscar, que horário que a gente pode estar vindo conversar. Ande com ele pelo espaço do condomínio para ele sentir, ou do imóvel. Deixa ele um tempo sozinho, para ele começar a se sentir. Pega aquele canto da casa, do imóvel, que você acha que vai mais encantar ele, ou vai surpreender, ou que você fala assim, olha, eu escolhi esse imóvel porque ele queria uma área de lazer. Então, deixa ele lá pensando, ele se sentindo já o morador da casa. Para a gente não ficar muito em cima dele, mas fazer ele se sentir já morador da casa, do imóvel. E sai. Deixa uns 5 minutos lá. Ele começar a sentir isso. Vocês vão ver a mudança que vai ter na hora que ele começa a ter essa interação com o processo de vendas. Estamos ouvindo os clientes ou somente reagindo às respostas prontas e molduradas?
Então, eu só estou respondendo, eu quero um imóvel assim, eu quero um local assim, vou lá, encontro, ou eu estou buscando essa essência a mais do cliente e estou atendendo essas necessidades dele. Quem que realmente está comprando, né, o cliente? Eu estou ouvindo os filhos, o marido, a esposa, quem que realmente vai fechar essa negociação? Então, vamos pensar como clientes. Cada um de nós é um cliente. Precisamos refletir, então, nos dois sentidos. Eu como vendedor, eu como corretor, e eu como o cliente. Então, esse processo de você se colocar no momento como cliente, no momento como o que você pode oferecer como corretor, você realiza já esse processo de empatia. E você começa a entender mais as necessidades dele. Por que insistimos em nos relacionar e tratar nossos clientes de forma diferente daquela que nós gostaríamos de ser tratados, né, na posição de cliente? O que eu falei desde o início, se coloque na posição dele, tente entender as necessidades, os desejos dele, e você trate-o daquela forma. Se fosse eu nessa situação, se fosse eu desejando isso, o que eu estaria fazendo aqui? Conseguir que os nossos clientes nos reconheçam como se passassem a ser parte do nosso time de vendedores? Eu estou conseguindo essa proximidade dele? É necessário entender cada tipo, então formatar uma estratégia adequada para esse cliente. Vou falar uma situação, um exemplo aqui que passei em questão de corretagem com corretores há um tempo, uns meses atrás. Nós estávamos fechando o negócio e, em questão de partilha, né? Então sempre tem briga, né? Não tem como, e vocês ficam no meio. E aí a questão é que, assim, o corretor estava ouvindo só o outro lado. E vou dar esse exemplo, porque a gente fala bastante dessa questão de comportamento. O corretor ele estava ouvindo só o outro lado. Só que quem ia bater o martelo mesmo era eu. Entendeu? Então, assim, ele não me ouvia. Eu tentava falar para ele não me ouvia. Eu tentava conversar, e ele ligava, ele já vinha com as frases prontas do outro lado. Já vinha prontinho, não, porque você não sabe quem. Falava, não, você não está entendendo, a situação errada é aí. Você vai ver como teve que esperar, tanto que depois a gente fechou o negócio rapidinho com outro corretor. Tá? Mas é isso que a gente precisa entender, o contexto das histórias, principalmente nessas questões, quando tem partilhas, inventários, né? Porque a gente entender todos os lados, porque você pode estar atendendo um cliente que não vai fechar o negócio com você, que não é a parte mais forte para fechar o negócio com você. Então, é isso que a gente fala aqui, de formatar estratégias com cada nicho, entender realmente o que está acontecendo. Destacar de forma homogênea. Quando eu falo de destacar de forma homogênea, é esse atendimento de qualidade, essa prestação de serviço de qualidade, de uma forma de você buscar entender seu cliente, de você buscar o comportamento desse cliente, mas não padronizar. Nós não somos robôs. Então, a padronização, quando a gente fala padronização de processos, é para agilizar, mas no momento que você trabalha com pessoas, você não pode padronizar, você pode homogeneizar. Você deixa um atendimento homogêneo, mas não padronizado. Muito além do atendimento do cliente, ele quer a solução. Tá? Então, é o que eu falei, você tem que ver, além do atendimento, além do produto, ele realmente quer a solução, ele quer festejar aquele fim de negociação. Então, além de garantir o produto de qualidade, um bom preço, prestar um bom atendimento, você tem que dar a solução. Você tem que trazer o sonho dele. Você tem que trazer solucionar a necessidade dele. Então, na hora que ele precisar, porque é o que ele está te procurando. Então, a solução está quando a empresa gera resultados mensuráveis, quantitativos, qualitativos, que beneficiem o cliente, ou seja, que gere valor. Quando você começar a pensar dessa forma, você vai começar a melhorar seus resultados. Os resultados vão vir por consequência. Porque aqui você vai falar, Larissa, e os meus resultados, os meus lucros, e as minhas comissões? Elas vão vir por consequência dessa mudança. Quando você começar a cuidar do cliente, trazer ele para você. E vai aumentar essa questão das vendas. Então, o valor só, de fato, é valor quando é percebido pelo cliente. Quando você conseguir entender o que ele realmente quer, aí é importante. Não é valor para você. Aquele imóvel, para você, é ótimo, mas o cliente não gostou, então você não vai insistir nele, procure outro. Tá? Então, tem uma pirâmide que mostra muito isso, que é a questão dessa, a gente fala, a pirâmide da clientividade.
Nós trabalhamos aqui. O que é? Que nós temos aqui embaixo. Como que nós vemos? O produto, o serviço, os serviços, o atendimento de qualidade, o relacionamento, então, as soluções. E o que está relacionado? Olha, as soluções é a agregação do valor, a cocriação, a participação dele nessa negociação, os resultados. Em relação ao relacionamento, vocês estão ouvindo? É o calor humano, tá? A pertencer ao clube, ele está pertencendo a vocês, a flexibilidade, a qualidade do atendimento, a questão da cortesia, da rapidez, da customização dos processos. E serviço, produtos, né, preço, fica claro, na convivência, na performance de custo, é o que vai funilando. Então, vocês veem que a gente está focando o quê? Nas soluções, na agregação desse valor, né, que venha mais, valor agregado. Então, capacitação, sejam inquietos, façam a diferença. O que é isso? Conheça tudo sobre a empresa, conheça tudo sobre os serviços que vocês estão prestando. Tá? Por quê? Eles foram buscar essa informação antes. Antes de procurar vocês, eles já procuraram a internet. Né? Um médico, antes de procurar um médico, ele já procurou em toda a internet aqueles sintomas dele lá. Ele já chega com o médico ou o doutor. Então, com a gente também, nos nossos serviços que nós prestamos, na hora que ele está te procurando, ele já pesquisou nas imobiliárias, nos sites, ele já pesquisou os valores, ele já viu as fotos daquele imóvel. Então, você tem que conhecer muito mais que ele. Seja o melhor profissional da sua área. Tá? Saiba tudo o que puder sobre o negócio, os desafios e as necessidades do seu cliente. Então, o que ele faz, o que ele costuma fazer, quais as rotinas dele e qual realmente o desejo dele. Resolva, mesmo que não seja a sua área. Tá? O cliente não quer saber como é estruturada a sua empresa, ele quer a solução. Então, se você, como corretor, você fez a venda e ele teve um problema, uns dias depois, de repente, com a parte de contrato, vá você mesmo resolver a questão disso com ele. Não deixa ele perdido dentro desses processos. Tá? Vá você mesmo falar, não, eu resolvo, eu entro, a gente fala, compre a briga do seu cliente, porque ele não quer saber como que é estruturado, ele não quer saber se agora ele tem que falar com parte administrativa, se ele quer falar com a parte financeira, ele não quer saber disso, ele quer saber a solução do problema dele, e você era o contato dele. É você que está ali na frente. Tá? Alerte, não engane nem exagere. Fale a verdade. Tá? O cliente não gosta de bajulação, principalmente se soar falso. Não adianta, isso não existe mais. Vou bajular, vou puxar saco, vou contar um monte de piada sem graça, vou ficar perdendo tempo com ele ali, sendo simpaticão, mas ele não quer disso. Ele quer o resultado, ele quer a solução. Então, não fica enganando, não fica bajulando ele. Pode até perdoar falhas nos produtos, no serviço, ele perdoa, mas ele não vai perdoar a questão do caráter. Então, por exemplo, eu vou tentando relacionar com os serviços de vocês. Os imóveis de leilão da Caixa. Tem imóveis que estão com pessoas morando. Né? Você vende para ele e fala, agora a casa é sua, mas tem pessoas morando lá. Dependendo das pessoas, a gente sabe que eles vão ter problema para tirar, né? Ou como eles vão entregar aquele imóvel. Então, eu falo porque eu fui estagiária de adaptação lá na Caixa, então eu sei como é que funciona isso. Então, fala para ele, olha, você está pagando um preço, porque é barato, né? Na hora que vem para o leilão, você está quase dando um imóvel. Você vai, mas você está tendo isso, vai acontecer isso, vai ter esses processos. Ou vamos ver se tem um outro que não tenha morador? Então, seja honesto com ele. E aí ele vai decidir, não, vou pagar para ver, porque está muito barato, é o dinheiro que eu tenho, eu vou comprar. Mas você já falou do que ele fazer a compra, ele participar lá, e aí chega na hora, ele não consegue entrar na casa e demora ali meses para conseguir entrar. Ele nunca mais vai querer te ver. Né? E ele vai falar para os outros. Então, tomar bastante cuidado. Ajude a fazer as compras de forma consciente
Exagerar e não prevenir, então, fazer as compras, né, finalizar o negócio de forma consciente, em questão de localização também, se tem segurança, se não tem segurança, a realidade. Exagerar e não prevenir pode criar ressentimentos muito difíceis de ser removidos. Então, o enganar, né, a gente exagera e não previne o cliente, de repente, de alguma coisa dentro daquela situação, e aí você tem ressentimentos criados por ele. E certifique-se da entrega. Certifique-se realmente da finalização daquele processo, no caso de vocês. Né? Não deixe as atitudes, eu já vendi, agora não é mais comigo, eu não preciso mais cuidar disso. Não. Vai atrás, vê se ele fechou, vê se ele está contente. É o que eu falo, de repente, uma ligação, uma mensagem no pós-venda, no pós-finalização, você já consegue aqui atrair o cliente para você. Tá? Atitudes que vão fazer a diferença. Primeiro, entenda e só então ofereça. Que eu falei, ouça esse cliente. Primeiro, entenda o cliente. Entenda o que ele realmente necessita, o que ele realmente quer, que é o que eu dei o exemplo. Né? Se ele entendesse, porque assim, o que eu mais queria era vender. Eu que não ia impedir aquela venda de jeito nenhum. O que eu mais queria era vender. Só que tinha algumas coisas que precisavam, do outro lado, ser melhoradas. Então, entender profundidade as verdadeiras necessidades do cliente é o grande desafio de vocês. O mais bem-sucedido é escutar primeiro o cliente, buscar entendê-lo, entender as necessidades, as expectativas, os sonhos, e só depois você começa a oferecer. Aí você começa a fazer as ofertas do que você tem. Coloque-se no lugar do cliente. Aprenda a olhar para si mesmo, seu negócio, a empresa, e trabalhar com os olhos dele, sempre pensando no que ele gostaria. O que se fosse você naquela situação? Trate o cliente como único. Só será fiel à sua marca quem tiver boas lembranças e bom relacionamento com você. Tá? Não fique esperando pelo cliente. Seja proativo, seja assertivo, vá atrás dele, converse com ele. Liste seus clientes mais frequentes, as suas características principais, organize um calendário de visitas com esses clientes, esteja sempre próximos deles. Dê atenção em torno do cliente. Quem é que realmente também está envolvido nessa compra? Tá? As crianças, às vezes, influenciam, uma esposa influencia, a esposa que está comprando o marido influencia, alguém solteiro que está comprando, os pais influenciam. Então, tenta ver e cuida bem também desses que estão acompanhando o seu cliente. Tá? Esforce-se para ouvir o cliente, fale menos e ouça mais. Detalhes valorizados pelos clientes hoje mudam com o tempo, então até um dia para o outro. Então, o que eu falei, ele está mudando de um dia para o outro, então nós precisamos mudar. Defenda seu cliente em questão de você não abandoná-lo depois que você finalizou a venda. Vá seguindo ele dentro dos processos finais, da assinatura, da escritura, porque pensa, se ele está te procurando, muitas vezes ele não sabe nem o que ele tem que fazer depois daquilo. Ele não sabe nem que ele tem que ir num cartório assinar, ou que buscar uma escritura, ou ele não sabe que tem que, de repente, dentro de um condomínio, fazer alguns processos dentro do condomínio, você auxiliar ele ali. Aí você fala, Larissa, mas não é obrigação nossa. Mas não é o a mais que você vai estar fazendo para aquela pessoa que está perdida ali e está buscando realizar esse sonho? Então, seja advogado, apele para os setores, tome as decisões, tome as providências necessárias, pressione para que os interesses desse cliente sejam atendidos. Elimine do seu atendimento desatenção ao cliente, a falta de flexibilidade, a lentidão nas respostas. Né? Nós nos perdemos muito em questão, hoje, do WhatsApp, que a gente não para, né? E, às vezes, a gente acaba esquecendo e passando. Então, tomar bastante cuidado com a lentidão das respostas. Julgar pela aparência. Esse cliente não vai me fechar negócio de jeito nenhum. Converse, vai entendendo ele para ver se realmente há um interesse de fechar negócio ou não, mas não julgue pela aparência, que você pode perder ali quem realmente vai fechar e bater o martelo. E também elimine qualquer tipo de cliente. Você vê como é difícil, né? Difícil. Eu não posso julgar, mas eu também não posso ficar dando atenção para aquele cliente que não vai fechar. A gente tem que estar atento o tempo todo em detalhes para a gente entender. Atitudes que devem se consolidar: a ética, a integridade,
a transparência, o respeito aos clientes, aos parceiros e aos concorrentes. Né? Vocês devem estar lidando com os colegas corretores o dia inteiro, vocês acabam sendo amigos, né? Então, aqui, acho que essa questão de concorrência é muito, muito tranquilo. E a sociedade, aos parceiros, né? As construtoras são parceiras, então, como é que o ritmo que vocês trabalham, então, ter essa consciência também do respeito. E aí, pessoal, o que eu falo para vocês? Fuja do tecnicismo. Fuja daquela questão, eu tenho que vender, o processo de venda é esse, eu sempre fiz assim e eu não vou mudar. Tá? Nós precisamos estar mudando, sim, o tempo todo. Então, a partir de agora, você vai imaginar que são quase 8 horas da manhã, você está entrando no seu local de trabalho, mas, em vez de você entrar e falar que vai começar o seu expediente, né, que a gente fala, vamos começar a trabalhar, você começa a pensar que você está na hora de entrar em cena. Você está entrando em cena para você conquistar e surpreender o cliente que está vindo, que vai entrar ali, ou que você vai finalizar a venda naquele dia. Então, seja o ator principal dessa cena, seja proativo, participe, entenda o comportamento dos indivíduos, das pessoas que são únicas, entenda suas necessidades, seus sonhos, que o sucesso vai vir. Então, você tem que entrar em cena para você encantar o seu cliente. Então, a cada dia, encante seu cliente. A venda vai ser só uma consequência, o fechamento da negociação vai ser só uma consequência. Pessoal, queria agradecer muito, fico aberta para as perguntas. Aqui tem os meus contatos, o que eu puder colaborar. Espero ter atendido as expectativas do convite, ter atendido a expectativa de vocês que trabalharam o dia inteiro, né, e vêm aqui buscar um pouquinho mais de conhecimento e capacitação. Muito obrigada.